Diálogos sobre apropriação cultural. Como celebrar a diversidade étnico-racial na escola sem reforçar estereótipos. Oi, me chamo Clarice, sou aluna da pedagogia e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já viu alguém usando pinturas indígenas, cocá, tranças, turbantes, sem entender o significado disso? Hoje a gente vai falar sobre apropriação cultural e entender as problemáticas e exemplos concretos disso no nosso dia a dia. A apropriação cultural ocorre quando um grupo historicamente dominante se apropria da cultura de um grupo historicamente oprimido, como quando pessoas brancas passam a se pintar o seu rosto com pinturas indígenas, usarem cocar, usarem peninhas na cabeça para fingir que são indígenas. E isso é um exemplo claro de apropriação cultural que acontece principalmente nas escolas, no Dia do Índio, como algumas pessoas ainda costumam chamar, né? Que são o Dia dos povos indígenas. E algumas pessoas ainda insistem em chamar de Dia do Índio e ainda existe essa cultura de vestir as crianças de indígena. Outro exemplo são os penteados afro. Muitas pessoas brancas se apropriam desses penteados sem entender o significado, o que há por trás. Muitas pessoas pretas são discriminadas por usarem tranças, por usarem o seu black, né? Por usar esses penteados que são ligados à cultura negra. As tranças, os dreads, são constantemente ligados à sujeira. Quando uma pessoa negra é vista usando esses penteados, nossa, as pessoas já perguntam: você lava isso? Como que lava isso? Né? As pessoas negras sofrem preconceito real por causa desses penteados, dessas coisas. Mas quando é uma pessoa branca usando, essa pessoa já é assim vista como uma deusa linda, arrasou. Então, por que quando as pessoas pretas utilizam essas coisas, elas são vistas como sujas, como feias, e quando as pessoas brancas utilizam, elas são vistas como lindas, que arrasaram? Então, isso é uma coisa que reforça estereótipos e não ajuda em nada no combate aos preconceitos e em desfazer esses estereótipos que são perpetuados na nossa sociedade. Então, essa apropriação, ela muitas vezes é feita sem o devido respeito, sem o devido conhecimento, né? Sem o reconhecimento daquela cultura. Ela simplesmente afasta as pessoas que são as donas dessa cultura da própria cultura. A cultura indígena no Brasil é extremamente rica e diversa. Ela reflete várias etnias que habitam o território nacional. São mais de 300 povos indígenas que possuem línguas, tradições, religião, forma de organização próprias, né? Essas comunidades, elas têm uma relação profunda com a natureza e elas desenvolvem formas de vida que incluem práticas, né, como caça, pesca, agricultura, rituais espirituais, entre outras coisas, né? É muito diverso e a gente não pode reduzir essa cultura a algo muito pequeno, né? Porque cada etnia tem as suas particularidades, né? Muitas compartilham valores como a coletividade, né? A importância do respeito à terra, à natureza, à espiritualidade. Uma coisa muito marcante nessa cultura é a arte. A arte indígena, ela é muito expressiva, com pinturas corporais, cerâmicas, artesanato, e tudo isso carrega um grande significado. A culinária indígena também é riquíssima, por exemplo, é baseada nos produtos da terra, como mandioca, milhos e frutos da região, né? Existem muitas comidas que a gente come no nosso dia a dia que são influências indígenas e a gente não sabe, a gente não conhece essa história.
A cultura afro-brasileira é um processo histórico de resistência desde os tempos da escravidão. E essa luta ela segue em busca, né, de valorização até os dias atuais. A cultura afro-brasileira ela é muito importante no nosso país. Ela reflete muitas coisas, né? É algo que foi trazido dos africanos na época da escravidão, que reflete ainda hoje muitas coisas na nossa sociedade, né? Muitas palavras que a gente usa no nosso vocabulário são de origem afro, muitas palavras são de origem indígena e a gente não sabe porque isso não é repassado. E essa cultura ela é marcada por diversos ritmos que são muito importantes no nosso país, como por exemplo, né, o axé, o samba, a capoeira. A capoeira é uma coisa muito importante, né? É uma identidade do nosso país. Ela foi símbolo de resistência na época da colonização, né? Da escravidão, onde as pessoas eram escravizadas e elas resistiam a essa escravidão. E a capoeira era uma forma de resistir. Além da capoeira, essa cultura também engloba diversas manifestações culturais, como ritmos musicais, temos o axé, o samba, muitos ritmos que foram trazidos também de herança desses povos. Outra coisa que foi muito influenciado pela cultura afro aqui no nosso país foi a culinária. A nossa culinária, ela tem muitas coisas que pertencem a esses povos, que foram trazidos por eles. Um exemplo disso é a nossa tradicional feijoada, né? Eu tenho certeza que se você é brasileiro, você já comeu a feijoada e que ela faz parte da sua vida. Outros pratos como o acarajé e o vatapá também foram trazidos por esses povos africanos que chegaram aqui no Brasil na época colonial. E a gente já pode perceber que foi muitas influências mesmo, até na nossa linguagem, né? Ainda temos palavras na nossa linguagem que vieram não só do português, mas também de línguas indígenas. Também vieram da cultura africana, porque esses povos vieram para cá e eles trouxeram a sua linguagem, né? Embora eles fossem proibidos de falar essas línguas, mas mesmo assim ainda resistiu. E existem palavras no nosso vocabulário que são sim de raízes afro-indígenas. Esses povos também trouxeram as suas religiões, embora eles também fossem proibidos de exercer essas religiões. Mas eles foram resistindo, eles foram lutando e essas religiões ainda existem, né? Estão fortes, porém ainda sofrem muito preconceito e algumas escolas ainda têm muita dificuldade de querer trabalhar sobre essas religiões, pois elas são vistas com maus olhos, né? São vistas com muito preconceito. Mas essa cultura, apesar do grande preconceito que existe, ela não pode deixar de ser trabalhada nas escolas, porque ela é riquíssima, ela faz parte da história do nosso país. Essas pessoas, elas ajudaram a erguer o nosso país. Então, elas não podem ser apagadas da educação, da sociedade. Elas precisam estar participando de tudo isso que compõe a sociedade brasileira, porque elas são isso. E agora que a gente já falou um pouco sobre essas duas culturas tão importantes, tão ricas, que fazem parte da cultura do nosso país, que fizeram, que vão continuar fazendo, a gente vai discutir um pouco sobre como as escolas retratam essas culturas. Será que está sendo feito da maneira certa? Será que está sendo estereotipada? A gente vai falar um pouco sobre isso nos próximos vídeos. As escolas elas costumam trabalhar de um jeito meio estereotipado, como se fosse somente para cumprir um papel, é como se fosse somente para cumprir um calendário, é como se fosse somente essa questão, certo? Muitas vezes as homenagens que as escolas fazem é de um jeito estereotipado. Muito das escolas costumam vestir as crianças de indígenas, fazer pinturas corporais, colocar um cocá na cabeça. Para elas, essas homenagens já são bastante, certo?
Mas a gente sabe que não é só isso, não é necessário somente isso para fazer uma homenagem. O necessário seria chamar uma pessoa indígena, discutir mesmo de forma profunda essa questão. Isso também acontece com o povo negro. As escolas, no Dia da Consciência Negra, somente fazem uma homenagem, falam sobre a libertação dos negros. Muitas vezes não se aprofundam nas histórias dos negros no Brasil, muitas vezes não tratam o tema com uma importância. Tratam como se fosse somente uma data comemorativa. Muitas vezes eles tratam como se fosse uma data comemorativa, mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que essa data é uma data muito importante para o povo negro, é uma data assim, que representa a luta do povo negro. Então teria que ser uma data tratado com mais importância, tratado com mais respeito, de uma forma mais profunda pelas escolas. Muitas vezes a gente vê que as escolas fazem apenas apresentações, fazem apenas pequenas apresentações ou oficinas com os alunos, mas não se aprofundam no tema, não mostram como o tema deve ser mostrado, não mostram sobre a importância do povo negro na formação brasileira, na formação da sociedade brasileira, não mostram o racismo que o povo negro sofre desde o tempo do Império até hoje na República. Então, assim, é uma questão muito difícil de ser discutida nas escolas, porque tem questões como os professores que às vezes não querem dar essa importância para essas datas, tanto para o povo negro, tanto para o povo indígena, e às vezes tem discussões sobre a importância dessa data pelos próprios professores que desdenham dessas datas. Então, assim, é uma questão muito difícil tratar dessas datas, porque as escolas elas não tratam de como devia ser feito, tratam mais do mesmo, tratam como se fosse uma data qualquer, mas a gente sabe que não é uma data qualquer, porque é uma data com muita importância, certo? Então, a gente tem que melhorar sobre essa questão de como homenagear o povo negro sem reforçar um estereótipo, sem reforçar um estereótipo que a gente já sabe que não existe mais. Então, é uma questão de muita importância, certo? Que as escolas ainda não sabem como tratar, mas é preciso de um debate bem profundo, porque sem esse debate a gente não consegue mudar essa realidade das escolas. Sem essa formação antirracista, a gente não consegue mudar a realidade das escolas. Então, a gente que está se formando agora, a gente, futuros pedagogos, a gente precisa dessa formação antirracista, a gente precisa saber sobre as histórias do povo negro, sobre o povo indígena. Então, é uma questão assim de formação mesmo, sobre a gente se formar assim, de uma forma que a gente saiba tratar sobre essas datas e mudar na realidade das escolas. Tratar essas datas no futuro com a devida importância que elas merecem, o devido retrato histórico que elas merecem. Então, assim, o que eu penso sobre isso, certo? Que eu acho que os meus colegas também pensam sobre isso. Que a gente sabe que as escolas atualmente reforçam muito estereótipos racistas, xenofóbicos, entre outros. Então, é muito importante mudar essa realidade, não só pela gente, mas pelo nosso futuro, certo? Então, é isso, pessoal. Quando falamos em educação, qual é o nosso principal objetivo? Formar cidadãos? Preparar pessoas para o mercado de trabalho? Ou passar conteúdos? A verdade é que a escola ela tem um papel muito maior que tudo isso. Lá é o espaço em que se transmite o conhecimento, que se molda identidades, que constrói valores e que influencia, sim, na maneira como os alunos, as pessoas, enxergam a si mesmas e o mundo ao seu redor. O artigo cita que a educação deve ser vista como um processo de humanização e que incorpore também os processos educativos, não incorpore somente os processos educativos escolares, mas também os não escolares, como as crenças, os valores e hábitos. Já que a escola ela é vista como esse espaço de aprendizado e compartilhamento, é necessário desconstruir o preconceito de maneira respeitosa.
Um artigo também prossegue que os profissionais eles precisam estar preparados para enxergar as introjeções da sociedade e a sua percepção de mundo e desconstruir os seus preconceitos. Mas se dentro da escola, dentro desse espaço, a cultura e a história de determinados grupos são invisibilizados ou contados de forma distorcida, qual o impacto disso, qual o impacto que isso pode gerar na vida das pessoas? Um dos passos que são primordiais para mudar essa realidade é a formação dos professores. Muitos de nós fomos educados dentro de um sistema que já apagava esses saberes. Então é importante que nós possamos aprender da maneira correta para que possamos ensinar. E não basta apenas modificar a formação docente, é preciso também modificar o currículo escolar. Esse currículo, ele precisa valorizar a diversidade. Ainda vemos a história negra ser contada apenas pelo viés da escravidão, os povos indígenas sendo retratados como se fossem figuras do passado, como se ainda não estivessem presentes, como se ainda não continuassem lutando pelos seus direitos, pelos seus territórios, lutando para manter a sua cultura. E se aquilo que ensinamos não reflete a verdadeira história, estamos reforçando as exclusões e os estereótipos. Ao falar de estereótipos, quantas escolas ainda continuam a reforçar essas práticas? Ainda é comum, até os dias de hoje, ver atividades que reforçam isso. E que, na verdade, esse tipo de conduta, muitas vezes, acabam apagando a diversidade desses povos. É importante também diversificar os materiais didáticos, trazendo referências negras e indígenas para além dos períodos de sofrimento. É importante nós conhecermos a história de um modo geral. É importante que os alunos saibam que a cultura afro-brasileira, a cultura africana, a cultura indígena tiveram grandes contribuições em diversas áreas do conhecimento. Temos diversas influências na área da música, na área da arte, na área da filosofia, a ciência também, na culinária. Povos indígenas também, por exemplo, possuem diversos saberes ancestrais que continuam vivos e fundamentais. Muito importante que esses conhecimentos se mantenham presentes em todas as disciplinas durante todo o ano. A representatividade ela é muito importante. Se os alunos negros não se veem na escola, seja nos livros, nos professores, na coordenação, como vão se sentir pertencentes? Como eles vão sonhar em ocupar esses espaços? Por isso, a educação para as relações étnico-raciais não podem ser tratadas como um conteúdo extra. E sim, é necessário um compromisso diário. Não basta apenas dizer que somos contra o racismo. Precisamos agir contra ele. Precisamos desconstruir esses preconceitos de maneira respeitosa, sem reforçar ainda mais os estereótipos que vêm sido presentes dentro da escola e têm se tornado algo comum, têm sido visto como práticas comuns. E nós precisamos desconstruir esse tipo de pensamento. É importante cada um de nós pensarmos o que podemos fazer para construir uma escola mais inclusiva, mais justa e verdadeiramente comprometida com a diversidade. Boa noite, gente. Me chamo Ismael, sou do curso de Pedagogia. E aí, quando a gente fala muito das questões de negritude e as questões culturais, as questões de indígenas, quilombolas, a gente, por não ter uma formação muito adequada, a gente acaba aqui reforçando estereótipos, né, sobre esses assuntos tão importantes. E aí a gente acaba aqui percebendo, né, ter um currículo eurocêntrico. E aí, sobretudo, um currículo eurocêntrico para muitos profissionais ainda, né? E aí, quando a gente vai falar das questões culturais, né, a gente acaba aqui olhando essas questões culturais e falando da questão europeia, né? Falando sobre esse olhar eurocêntrico, né? Não tendo essa relação crítica, enfim. E aí a gente ignora as diversas contribuições que os povos negros e indígenas têm, né? E trazem para nós, enfim. E a gente, em vez de, né, a gente parar de olhar a Europa como centro de tudo, imagina que é um globo, de parar de olhar a Europa como centro de tudo, a gente perpetua, né, essa cultura, coloca aspas nisso, né? E aí está a importância da gente decolonizar esse currículo e decolonizar as nossas atitudes em sala de aula, né? Trazer a história verdadeira, né? Enfim, e não ter essa história excludente, olhar somente com um olhar eurocêntrico, né? Perpetuando mais ainda essas desinformações, enfim. E aí essa é a importância, né, da gente ter esse olhar crítico. E não tem como a gente não falar disso e não falar, sobretudo, dos padrões de belezas, né, que é imposto aí na nossa sociedade. E a gente tem muito
essa visão, sobretudo eurocêntrica, de que a pele bonita é a pele branca, de que o cabelo bonito é o cabelo louro, de que o olho bonito é o olho azul. E tudo isso é um olhar eurocêntrico. E tudo isso é um apagamento da identidade negra, né? É um apagamento das culturas. Esses padrões de beleza impostos, né? Para a gente é cruel. E isso é negativamente negativo. E aí, sobretudo, na autoestima dos estudantes negros e indígenas. E é muito importante a gente criar, né, uma autoestima para nós, né, e para nossos povos. Porque a todo tempo existe esses empecilhos, existe, né, esses padrões de beleza, existe essa falta de sensibilidade cultural, existe o currículo eurocêntrico, e aí existe essas visões reduzidas e estereotipadas, né, que muitas vezes são representações dos povos negros e indígenas nas escolas que são totalmente limitadas, né, um assunto totalmente limitado, sabe, e como se tivesse só um único aspecto, né, como se não tivesse as outras culturas, né, enfim. E aí traz essa ideia de que, sobretudo, esse olhar eurocêntrico, né, traz essa ideia de que o índio, colocar bastante aspas, porque não se fala índio, tá, gente? Mas que um índio guerreiro, e aí, gente, para os povos indígenas isso é uma loucura, porque isso não contribuiu em nada, né? Isso não contribuiu para a formação dele, para a construção dele. Só construiu para uma visão totalmente estereotipada, empobrecedora dessas culturas, né? Então, até mesmo, eu fico pensando, né? Até mesmo a questão do índio, que a gente ainda carrega isso até hoje, que é um absurdo, gente. É um absurdo, porque a gente carrega isso justamente porque a gente tem muito essa visão eurocêntrica, esse olhar eurocêntrico. E aí a importância da gente descolonizar esse olhar eurocêntrico, essa visão eurocêntrica, né? E aí eu trouxe um pequeno vídeo de 2 minutos, né? Um trecho do filme O Assalto do Trem Pagador. E é muito importante a gente analisar nesse trecho a questão do preconceito racial e os estereótipos. Fique com o vídeo. Não é porque eu comprei carro e desrespeitei o pacto, não. É porque eu tenho cara de ter carro. Apanha logo o peso que esse cara já tá chato. Você tem inveja de minha inteligência, inveja de mim, do meu cabelo louro, do meu olho azul. Você pensava que dinheiro ia fazer você ficar bonito, Tião? Anda logo com isso, Lino. Como é que você queria ter mulheres como as minhas, Tião? Você é feio, sujo, fedorento. Não, Tião. Seu destino é viver na favela. O seu e o de sua família. E dinheiro não vai tirar você de lá não, Tião. Você tem dinheiro e não pode gastar, Tião. Tua inveja está aí. Eu tenho cara de ter carro. Tenho olho azul. E você tem cara de macaco. O preconceito racial está muito vinculado à ideia de estereótipo, ou seja, a criação de um vínculo entre a aparência e o conceito. Essa falsa relação é o preconceito, ou seja, um conceito preso a uma impressão estética, um juízo preso à aparência. Por isso falamos que não basta a mulher de César ser honesta, deve parecer honesta. Nesse juízo falso, não basta ser honesto para quem já tem cara ou cor de bandido. Acabamos de dar uma estética ao conceito de bandido, e o resultado dessa falsidade é que a polícia vai parar quem tem cara ou cor de bandido. Nesse vídeo vemos um criminoso branco prestes a ser executado por seu comparsa negro. Embora iguais perante o crime, não serão iguais perante a lei e nem perante os conceitos sociais, pois haverá conceitos estereotipados ou preconceitos quanto ao direito de gastar o dinheiro do roubo,
onde o branco poderia comprar carros e mansões, mas o negro deveria continuar na favela para não levantar suspeitas. Isso conduzirá a uma tragédia, que é a nossa trágica realidade social. Vamos jogar ele dentro de um rio.